Nada daquilo que o Senhor não fez. Aleluia! Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Amém, irmãos? Os irmãos que tiver achado, diga amém. Se não tiver achado, misericórdia. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 em diante. Glória a Deus, santo é o Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus santo, Deus de honra, Deus de glória, Deus de glória. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Palavra do nosso Senhor Deus, o caminho e a verdade e a vida, a palavra que salva, transforma e liberta. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem me dizer: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo todo quanto tinha, nela lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no vestido, trocou na veste, porque dizia: se então somente tocar tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe sucedeu, a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que havia de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta? E dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que saía o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dela e disse-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curada deste mal. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer pela tua presença, meu Pai, que se faz presente nesse lugar, meu Pai, que a partir de agora não seja eu, mas seja sim o teu Santo Espírito, que o Senhor venha falar com a tua igreja, não somente com a tua igreja, mas sim comigo, através da tua palavra, meu Pai. Assim eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é muito comum nós irmos saber do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus hoje trazendo nós, aqueles que praticam a obra de Deus, que pratica o ID. ID pregar o Evangelho a toda criatura, a todo ser. E nisso eu me deparo que as maravilhas que Deus fez, eu fico vendo a obra de Jesus Cristo. Não muito diferente da nossa de hoje, nós passamos muitas dificuldades, muita tribulação. Jesus Cristo passou muita tribulação. E quando eu quero dizer de cristão, quando nós falamos que nós somos cristão, pequeno Cristo ele faz o que Jesus faria. Para mim falar que eu sou cristão, eu tenho que ver o que Cristo faria para mim fazer o que ele fez. Para mim falar que eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer o que Deus ele quer, porque o filho não obedece o Pai. E se eu falo que eu sou filho de Deus, eu não obedeço o Pai, eu saio como mentiroso. Assim me diz o Senhor. Aleluia, meu Deus. Continuando a palavra, ela vem falar para mim que Jesus passou por muita tribulação, só que o ministério de Jesus se saiu bem. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. Jesus Cristo veio mostrar tudo o que nós deveríamos ter feito nessa terra. Jesus Cristo ele passou por uma tribulação não muito diferente, nós vamos passar por uma tribulação de dificuldade. Porque guerreiro nenhum vence se ele não passar primeiro pela guerra. Aleluia, Jesus.
Aí Jesus Cristo ele vem nos mostrar tudo aquilo que ele fez, só que pela dificuldade todinha que ele passou, Aleluia. foi bem-aventurado porque Jesus Cristo ele fez milagres. Jesus Cristo expulsou demônios. Jesus Cristo curou pessoas. Jesus Cristo libertou pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele foi o sacrifício perfeito. 1 João capítulo 1, versículo 1 vem me dizer que no princípio, desde o começo da fundação da terra, desde o início, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Jesus Cristo é o verbo, quer dizer a palavra Jesus Cristo era o verbo, e a palavra fala que o verbo se fez carne e habitou em meio de nós. João 3,16, porque Deus ele amou de uma tal maneira, não estou falando de um amor qualquer, estou falando do amor de Deus, porque o homem é falho. Aleluia. Ele fala que ama, mas só que ele é falho. Glória a Deus. Deus ele amou de uma tal maneira o homem, o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que você quer me dizer com isso, pregador? Isso mesmo que eu estou querendo dizer, Jesus Cristo ele veio trazer vida. Só que quando eu venho me referir sobre a porta estreita, que é um caminho difícil de eu passar, porque é caminho de renúncia. Eu só vou conseguir o céu se eu entrar pela porta estreita, que é a palavra. Se eu não entrar por ela, eu não tenho a minha salvação. Essa é a verdade. Glória a Deus. Só que Jesus Cristo, voltando aqui no ministério de Jesus Cristo, com muita tribulação que ele teve, a palavra de Deus, o verbo, ele vem me dizer de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela tinha uma hemorragia, uma doença que não tinha cura, uma doença que não tinha mais jeito de ser resolvido, não tinha mais solução. Só que aparece quem nessa história, irmão? Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus que veio pela minha e pela sua vida. E a palavra vem me dizer, prosseguindo, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que eu apertava. Vou trazer para mim e para a sua vida hoje, irmão. Hoje em dia nós vemos muita multidão, nós vemos muitas pessoas falar de Jesus, muitas pessoas que têm Jesus na boca, só que a palavra de Deus ela vem me dizer que não adianta eu falar do nome de Deus, não adianta eu falar que eu sou filho de Deus, se eu não obedeço o Pai, não adianta eu estar falando do nome de Deus, porque a palavra de Deus vai me falar que naquele grande dia vai ter muitos que vai falar, no teu nome eu não profetizei, no teu nome eu não curei, no teu nome eu não libertei, só que Jesus Cristo ele vai falar, aparta de mim, maldito, porque eu não vos conheço, porque você fez em meu nome. O Senhor vem falar que tem uma multidão seguindo, apertando Jesus Cristo. Hoje em dia eu vejo muita gente seguindo e apertando Jesus Cristo por aí, falando que é de Jesus e tal. Só que essa história, essa mulher ela vem trazer uma história diferente. Essa mulher ela vem mostrar a diferença. E através da palavra, hoje em dia, eu tenho o prazer de poder compartilhar a história dessa mulher. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra ela continua me dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Eis que chegou, a palavra continua me dizendo, e certa mulher que havia 12 anos, escuta bem, irmãos, guarda isso. Essa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo todo aquilo que tinha, nada lhes proveitando. Isso antes indo a pior. A palavra de Deus vem falar que aquela mulher, por 12 anos, ela sofria aquele fluxo de sangue, ela sofria aquela hemorragia. Ela por 12 anos ela passava por dificuldade, por atribulação, porque a palavra ela vem falar que ela recorria a muitos médicos, recorria a muitas pessoas que ela achava que poderia curar ela. Glória a Deus. Vou trazer para mim e para a sua vida. Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o que liberta. A palavra ela vem me dizer que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumindo o que eu vou trazer, a palavra que Deus ele me entrega. Nós somos pecadores, nós somos imundos pelo pecado. Nós somos sujos pelo pecado. Só que Jesus Cristo ele fala que ele deu o Filho dele unigênito. Aleluia. E a palavra de Deus fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela mulher estava doente. Hoje em dia eu vou trazer para mim e para a sua vida. Há um ano atrás, um ano e pouco, eu estava doente. Aleluia, Jesus.
Eu estava doente porque eu estava no crime, eu estava na droga, na bebida. Eu estava doente, essa mulher estava doente, essa mulher estava doente, só que trazendo para hoje, às vezes nós se encontramos doentes pelo pecado. Meu Deus. Só que Jesus Cristo, ele olha lá de cima, o Senhor Deus, ele olha lá de cima e fala que ele não viu nenhum homem puro nessa terra. A Jesus Cristo fala, eu vou fazer a diferença, eu vou mandar meu filho, porque através do meu filho eu quero ver graça na Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus ela vem falar que Jesus Cristo ele veio para nós. E fala que aquela mulher, 12 anos padecendo, procurando médico, procurando solução a ser recorrida. E nada adiantou. Vou trazer para mim e para a sua vida, irmão. Jeremias 18. A palavra foi ministrada, falada aqui. Jeremias 18 vem falar. O Senhor fala para Jeremias: desce-te até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá, na casa do oleiro, Jeremias chega e vê um vaso sendo feito sobre roda. E a palavra continua me dizendo que esse vaso ele se quebrou na mão do oleiro. O que você quer dizer com isso, pregador? Não foi Deus, não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas sim o vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí o oleiro ele fez um vaso novo. O que eu quero trazer para mim, para a sua vida? Aquele vaso se fez novo e não foi Deus que quebrou. Sabe por que não foi Deus que quebrou? Porque para mim estar na presença de Deus, para mim começar a seguir o caminho com Deus, eu tenho que ser quebrado e ser feito um vaso novo. Só que eu vou continuar aqui dentro da palavra. A palavra de Deus vem falar que o vaso do oleiro, ele se quebrou. Resumindo, eu sou o vaso. Está vendo aquele vaso? Nós como ser humano, como homem, nós não podemos permanecer vazio. Só que eu, quando eu estava no mundo, que era aquele vaso, eu me enchi de coisa do mundo, me enchi de droga, de perdição, de cachaça, de vida errada, eu me enchi de tudo de ruim que tinha. E nisso a palavra de Deus fala que quando nós saímos da presença de Deus, ali o Espírito Santo dele sai de mim e vem mais um demônio, um espírito imundo, e ele traz consigo mais 7. Eu com 14 anos eu estava na presença de Deus. Tive uma profecia, vim de berço evangélico com 13 anos, tive uma profecia, cara que está pregando com 15 anos, com 14 anos eu desviei da presença de Deus e entrei na vida errada. Só que Deus ele permitiu, porque Deus ele não vai me prender, Jesus Cristo ele não prende. Jesus Cristo ele lança a palavra. Tudo é pela graça, tudo é de graça. Hoje em dia eu encontro a palavra de Deus é de graça. Nós temos de graça o Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo de graça. E ainda assim eu fui procurar no mundo aquilo que eu tinha que pagar para me usar e ter. Meu Deus. Sabendo que Deus ele podia me dar tudo que eu tinha, eu fui procurar no mundo aquilo que não me pertence, aquilo que Satanás ele achava, Satanás mandava na minha vida. Só que continua, não era um vaso, e aquele vaso ali não pode permanecer vazio, eu estava cheio de coisas no mundo. Só que quando eu entro na presença de Deus, ele fala que eu tenho que me quebrar, porque Deus ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. Jesus Cristo ele não fala primeiro pegue a sua cruz, depois me siga. Ele fala primeiro você vai negar. Primeiro você vai negar a sua vontade da carne, você vai negar, renunciar ao pecado para você andar comigo. Porque quando eu estava no mundo, eu andava com quem bebia, eu andava com quem cheirava, eu andava com quem aprontava, mas eu só ando com Deus se eu fazer o que Deus quer, senão eu não ando com Ele. Eu tenho que abandonar o mundo, eu tenho que abandonar o que eu fazia. E a palavra de Deus fala que esse vaso, quando eu chego na presença e decido mudar de vida, esse vaso ele é quebrado, é feito um vaso novo. Só que quando esse vaso é feito novo, irmão, eu vou trazer uma coisa muito grande na presença. Quando esse vaso ele se quebra e se faz um vaso novo, a palavra vem dizer que Deus ele derrama o Espírito Santo dele sobre esse vaso. Só que a palavra de Deus ela vem falar para mim desde o início que quando Deus criou o céu e a terra, Glória a Deus. ele fala para mim que quando Deus criou tudo, criou o céu e a terra, ele criou, ele disse haja. Que haja luz, houve luz, que haja água e houve água, que haja tudo que tinha, os animais e tudo que teve sobre a terra. Só que Deus, quando ele criou o homem, ele não falou haja. O haja foi a palavra, o verbo, palavra. Ele falou haja nele. Só que quando ele fez o homem, ele não falou haja. Ele mesmo caçou o homem, foi lá no barro, ele mudou o barro e fez o homem. Só que até aí não era nada, irmão. Até aí não era nada. Porque o homem ele só veio ser alguma coisa
O homem não tinha raciocínio, o homem não tinha vida, não tinha nada. Só que o homem só veio ser alguma coisa quando Deus socou o Espírito na narina do homem. Resumindo, o que você quer me dizer, pregador? Não é de aparência. Não é de aparência, porque a roupa, a traça vai comer, relógio, o que for, a ferrugem vai comer. Mas agora aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele não vai perecer. Não vai perecer. A palavra de Deus vai falar para mim que o Espírito de Deus tem feito coisas grandiosas aqui na terra. O Espírito de Deus tem feito coisas grandes aqui nessa terra. A palavra de Deus vai falar para mim que Sansão matou muitos homens, mas ele não matou porque tinha força. Ele matou porque a presença de Deus se apossou ele de tal maneira. Aí muitas vezes eu vou trazer para mim, para a sua vida, nós procuramos no mundo aquilo que não é nosso. Porque a palavra me fala que desde o início nosso nome estava lá no livro da vida. Só que quando nós saímos da presença de Deus, o meu nome ele é apagado. Quando eu saio da presença de Deus e decido fazer o que eu quero, ele começa a ser apagado do livro da vida. Então é decisão minha se ele vai continuar lá no livro da vida ou se eu vou querer que ele seja apagado. Aleluia. Só que Jesus Cristo, a palavra de Deus vai falar que nós não somos consumidos pela misericórdia dele. Passei por muitos livramentos na minha vida, mas pela honra e a glória de Deus eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E eu quero continuar na palavra. A palavra continua me dizendo: ouvindo falar de Jesus, aquela mulher que sofria 12 anos daquele fluxo de sangue, procurava médico, eu procurava no mundo coisas para me infartar. Só que a Provérbios fala que assim como o olho do homem não se farta com as coisas do mundo, o fogo do inferno do mesmo jeito não se farta. Procurava no mundo achando que ia encher, só que não adianta, o vazio continua. Só que quando a palavra ela fala que o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, Jesus Cristo, ele é aquele que traz a água da fonte. E depois de tomar dessa água, eu nunca mais vou ter sede de coisas do mundo. Porque o Espírito Santo já vai estar sobre mim. Prosseguindo na palavra, a palavra ela continua me dizendo: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Aquela mulher ela falou: se eu for lá e fazer, a multidão apertava. Só que aquela mulher ela tinha uma doença, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue, que aquela doença ela podia ser transmissível e aquela doença não tinha mais cura. E se ela não fizesse o que ela fez, ela ia morrer. E do mesmo jeito, hoje em dia a palavra vem falar que existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, onde eu saio da presença; a morte física, que é a divisão do corpo com o espírito, depois que eu vou e vou para debaixo da terra; e a morte espiritual, que é o inferno. Só que a palavra de Deus vem falar para mim que se aquela mulher ela não tivesse feito o que ela fez, ela ia morrer. E hoje, para mim e para a sua vida, se nós não tocarmos em Cristo como ela tocou, nós vamos morrer. E a palavra ela continua me dizendo que aquela mulher ela deve ter pensado muitas coisas na cabeça dela. Aquela mulher deve ter pensado: mas e se eu for lá e a multidão descobre que eu tenho esses fluxos de sangue, a multidão me mata? Ou se eu for lá e eu pego na verba de Jesus Cristo, eu contamino todo mundo, contamino Jesus? Ou então vai que ele não me aceita, vai que está errado, não tem jeito. Vou trazer para mim e para a sua vida, irmão. Aquela mulher pode ter se preocupado, mas ela se levantou e foi. Sabe por quê? Porque ela sabia que a última coisa que tinha podido ser recorrido, o único que podia fazer na vida dela era Jesus Cristo. Aquela mulher deve ter pensado muita coisa de ruim. Hoje em dia, trazendo para mim, para a sua vida, quando eu estava lá no mundo, lá fora, lá, eu pensava: eu não sei se eu vou por causa da multidão. Só que Deus ele não olha para a multidão. Muitos que se dizem ser crente, muitos que se dizem estar na presença, às vezes pisando no irmão, a multidão que diz estar com Jesus. Só que quando aquela mulher ela vem e toca em Jesus, ela toca diferente da multidão, porque ela tirou virtude de Jesus Cristo.
E a palavra ela vem continuando me dizendo que aquela mulher ela pode ter pensado em muitas coisas. E se? Ela colocou na cabeça dela, e se? E se? E muitas das vezes hoje, quando a gente vai entrar na presença de Deus, a gente pensa, e se o que os outros vão falar? E se não der bom? Só que Jesus Cristo ele veio para tirar esse e se das nossas mentes. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus Cristo ele salva, liberta e transforma, e assim o Senhor fez e está fazendo na minha Glória a vida. Deus, aleluia. Prosseguindo a palavra, ela continua me dizendo. A palavra ela continua me dizendo que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Só que a palavra de Deus ela vem falar para mim em Provérbios 28, 9, que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a repreensão do Senhor, até a sua oração é abominável. É pesado não, é a palavra. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei. Vou fazer um símbolo aqui agora. Por exemplo, está eu e o irmão Marcelo falando aqui, conversando. O pastor ele passa por nós. Só que ele passa e continua andando. Ele só escutou. Só que o ouvir é diferente. Porque quando ele passa, ele para aqui para ouvir, ele está dando ouvido o que está se passando. Ele está tendo intimidade, um relacionamento com o que está se passando. E quando eu tenho intimidade com isso, o que está se passando, acontece uma diferença que eu guardo no meu coração. A palavra de Deus vem falar para mim que o salmista ele vem falar para mim em Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. O homem, quando ele vem pecar, primeiro o subconsciente dele vai lá e examina o coração. Só que se essa palavra aqui, que é o caminho, a verdade e a vida, o salmista ele fala: guardei a palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Se o homem vai fazer qualquer atitude e o subconsciente dele vai lá e examina o coração e a palavra não está lá, coitado, cai no pecado, porque o caminho, o verbo não estava lá, não foi liberto porque o verbo não estava no coração. O que você quer dizer com isso? O verbo não tem que estar só na minha boca. O verbo não tem que estar só na minha mente, a palavra tem que estar no meu coração. O que você quer dizer com isso? É viver da palavra. Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra dita pela boca de Deus. Aleluia, Jesus. Ainda que eu fale a língua dos anos, se eu não tiver amor, se eu não tiver uma consideração por isso aqui, de nada vai adiantar. Glória a Deus. Aí a palavra de Deus vem falar para mim que aquela mulher ela tocou nas vestes de Jesus. Só que ela tocou diferente, sabe por que ela tocou diferente? Porque ela tinha fé que ia acontecer. Aleluia. Ela colocou a sua fé, ela colocou a sua esperança. E como eu falo, o ouvir, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a repreensão de Deus, até sua oração abominável. Se eu não presto atenção na lei de Deus, o ouvir não é só trazer, o ouvir é o praticar. Se eu não pratico a lei e a repreensão de Deus, até minha oração abominável, minha oração não sobe. Aleluia. Glória a Deus. Só que aquela mulher ouviu falar, ela teve um relacionamento, ela ouviu, ela guardou para ela. Ela sabia que Jesus Cristo, porque ela ouviu falar dos milagres que Jesus Cristo fazia. Deus viva, aleluia. E quando ela ouviu, ela viu que tudo o que ela fazia não adiantava. O que ela fez? Ela depositou toda a sua fé em Jesus Cristo, porque ela sabia que Jesus ia fazer por ela. Mesmo sabendo que ia ter pessoas que podiam naquela multidão podia falar mal dela, porque eles tinham uma doença que não poderia ser curada, uma doença transmissível, ela sabia que ela ia porque ela ia ser curada. Mesmo ela sabendo que às vezes podia dar ruim, ela depositou a fé dela e falou: eu vou ser curada porque eu vou tocar em Jesus Cristo. Só que ela tocou diferente, porque ela impôs a sua fé, ela veio com o coração puro. Mesmo que ela por fora estava suja, o coração dela estava puro. Mesmo se nós for pecador, cheio do pecado, de coisa do mundo, se você vir com o coração puro para perto de Deus, o Senhor vai te aceitar. Aleluia. E aquela mulher depositou toda a sua confiança e tocou em Cristo. E quando ela tocou, saiu virtude. Essa é a palavra que eu acho mais linda
quando fala que ela tocou em Jesus Cristo, saiu Glória a virtude. Deus, aleluia. Glória a Deus. Que saiu virtude, quando ela tocou, saiu poder, a multidão apertava. Hoje em dia a multidão aperta. Só que a diferença que ela tocou em Jesus foi com a fé. Glória a Deus. Ela tocou com a fé. Quando Aleluia. você toca com a fé, você é curada. É verdade, Deus. Eu recorri tudo que eu tinha para recorrer no mundo, eu apontei, fiz de tudo que eu tinha para recorrer no mundo, do mesmo jeito que a mulher procurou médico, não adiantou. Só que quando eu cheguei à presença de Deus, ainda assim eu não queria nada. Só que chegou uma hora que eu falei, ficou estreito, não adianta. Ou eu faço ou vai dar ruim. Ou eu faço o que Deus quer, ou eu não estou na presença. O que eu falei? No mundo, se eu ia apontar, se eu ia beber, se eu ia entrar no crime, eu entrava de cabeça. Sem saber se ia dar ruim, sem saber se eu ia morrer ou nada. Quando eu entrei na presença de Deus, eu entrei de cabeça. Glória a Deus, aleluia. E quando depositei a fé nele, ele colocou a fé em mim. E Deus me abraçou. E até hoje ele está segurando na minha mão. Sabe por quê? Aleluia. Porque não fui eu que segurei na mão de Deus até hoje. Foi Deus que tem segurado na minha mão. Glória a Para mim Deus. não cair. Porque o mundo ilude, o pecado é bom, o pecado é gostoso, não vamos pregar mentira não, o pecado é gostoso, o pecado é bom. Só que a palavra de Deus vai falar para mim lá em Mateus 6,23, que o salário do pecado é a morte. O que você quer dizer com isso? A morte é o inferno. Só que Jesus Cristo ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo é o único que transforma, liberta e muda a vida e muda de caráter. Só que eu só vou conseguir mudar de vida em Jesus Cristo quando tocar nele diferente, quando eu tocar com fé e entrar de cabeça. Quando eu entrar de cabeça, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. 1 João capítulo 1, versículo 1, vem falar que no princípio era o verbo estava com Deus. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo ele é a palavra. Eu só vou conseguir tirar a virtude de Deus quando eu tocar no verbo. Como você quer dizer com isso? Quando eu tocar na palavra, Mateus 4,4, nem só de pão verá homem, mas sim também de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus vai falar que ele salva a virtude daquela mulher. E a palavra continua dizendo, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou no meu vestido? Jesus Cristo ele sabe. Aleluia. O Deus vai falar que o nosso Deus ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Resumindo, o nosso Deus é um Deus que sabe o passado, o presente e o futuro. Jesus Cristo, quando aquela mulher tocou ele, que saiu virtude, aquela mulher foi curada. Para mim, para a sua vida, trazendo, quando nós tocamos em Jesus, nós somos curados. Não tem como eu não ser curado, eu faço prova disso. Se você depositar toda a tua fé no mundo e você não mudar de vida, eu rasgo minha Bíblia e volto para o mundo. Porque Jesus liberta, salva e transforma a vida. E a palavra de Deus também fala que os milagres que Jesus fez e faz não cabem dentro da Bíblia e de livro nenhum. Sabe por quê, irmão? Porque até hoje Jesus Cristo está fazendo um milagre, está transformando, libertando a vida de muita pessoa através do Evangelho. Glória a Deus. E a palavra vai me dizer que Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo ele fez. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse mesmo, sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou? O Senhor sabia quem tinha tocado nele. Só que a palavra de Deus vem falar para mim que lá no início, quando Adão e Eva foi expulsos do paraíso, que quando eles foram expulsos, quando eles saíram do jardim no Éden, ali eles perderam, quando eles pecou contra Deus de comer a árvore do conhecimento, eles perderam a identidade deles em Deus. Eles perderam a identidade deles.
Porque o pecado também causa muita confusão. O pecado também ele causa muita intriga. O pecado ele destrói. Ele destrói. E cada vez que eu peco, eu me afasto de Deus. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, a palavra vem dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vós. Deus, o que você quer dizer com isso, pregador? A palavra de Deus ele fala que o pecado, a iniquidade é o pecado consciente, que eu peco, sabendo que eu estou fazendo e continuo fazendo sem ter arrependimento, sem mudar de vida. Como assim um arrependimento? Arrependimento não é eu sentir remorso daquilo que eu estou fazendo, que eu fiz. Arrependimento é quando eu faço e não volto a fazer mais. Aleluia! Davi, a palavra fala que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele podia cometer todo tipo de pecado do mundo. Só que Davi ele nunca voltava no mesmo pecado. Ele não voltava porque ele procurava se policiar em Deus. Davi ele falava, quando Davi ele pegou contra Deus. Sabe o que ele falou para Deus, irmãos? Senhor, Davi era rei. Davi era rei. Davi como rei governava Israel todinho. Ele falou para Deus: Senhor, tira tudo de mim. Tudo. Só não aparta de mim o teu espírito, porque sem ele eu morro. Aleluia! Se hoje em dia não tivesse a presença de Deus aqui na terra, porque a palavra de Deus fala para mim, o salmista ele fala que se eu descer no fundo do mar, a presença dele vai estar lá. Se eu subir no alto do céu, se eu for no alto do céu, a presença dele vai estar lá. Só que o pior do inferno não vai ser porque o fogo queima e porque o bicho não morre. O pior do inferno vai ser porque a presença não vai estar mais lá. Nós estamos tendo chance de poder ser recorrido a essa palavra, a ter o Espírito Santo de Deus. Nós estamos tendo, como foi falado aqui, uma oportunidade única, indispensável. Aí a palavra vem falar da iniquidade, que é aquele pecado que eu faço e não me arrependo e continuo fazendo. O que a palavra continua dizendo em Isaías 59? Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir as nossas orações. Mas as nossas iniquidades, que é o pecado consciente que eu não mudo, fazem divisão entre mim e o meu Deus. O que você quer dizer com isso? Cada vez que eu cometo um pecado, a iniquidade, que eu sei que eu estou pecando, automaticamente eu faço divisão entre eu e Deus. Deus se afasta de mim e automaticamente quem se aproxima? Satanás. Por isso que a palavra fala que Jesus Cristo era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque nós temos que persistir em se santificar. E a palavra fala para mim, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Eu conhecer não é saber de Gênesis Apocalipse, eu pregar a palavra de Gênesis Apocalipse, mas conhecer é uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, pois tu quando orares, entre em teu quarto e oculto, converse com teu Deus e oculto, e teu Deus e oculto lhe recompensará. Jeremias 33, 3, pois tu quando orares, Mateus 33, 3, clame ao Senhor, e o Senhor te responderá. Ele anunciará coisas grandes e ocultas. Clame a Ele, se santifique, pede para Ele te limpar, viva da palavra, porque não vive só de pão o homem. Eu não consigo viver se eu não tiver a palavra do Espírito Santo de Deus, porque sem ela eu morro. Eu posso ter o que for aqui na terra, eu posso ser o rico, o homem mais rico do Brasil. Só que a palavra de Deus vai falar para mim em Apocalipse capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 17. O homem ele fala: eu posso ser rico, estou enriquecendo e de nada mais necessita. Ao Senhor fala lá embaixo no verso: mas não passe do miserável, pobre, cego e nu. Eu sem Deus eu sou miserável, pobre, cego e nu. Só que quando eu decido viver uma vida com Deus, o Senhor fala que o Senhor é Deus que pode fazer tudo pela mim e pela sua vida. Quando eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus com Deus, aleluia, eu vou ser rico. Eu vou ser rico. Mas a minha riqueza está lá. Eu não estou esperando um carro aqui.
Eu não estou esperando bem material, não estou esperando casa aqui. Sabe por quê? Porque a traça e a ferrugem vai comer. Só que eu estou esperando de lá porque nunca vai acabar. Glória a Deus. E o melhor do céu não vai ser porque eu vou pisar em rua de ouro. Vai ser porque o Senhor vai estar lá com nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra ela continua me dizendo: Espírito Santo. e disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem tocou? E ele olhava ao redor para ver que isto fizera. Os discípulos de Jesus Cristo, eles falam para Jesus Cristo: você está vendo que a multidão toda está me apertando e não sabe quem foi que tocou? E está me perguntando quem foi que te tocou? Sabe qual a diferença hoje em dia dentro das igrejas, irmão? Porque a multidão aperta, a multidão se acha cheio. A palavra foi ministrada aqui, lata que faz muito barulho, não tem nada dentro. A multidão aperta. Só que às vezes é mais fácil, às vezes, daquele que vem no mundo sujo e puro, tocar a Deus e alcançar a sua libertação, do que muitos que está e se diz não está. Aleluia, Jesus. Porque eu estou na presença, a palavra fala que se eu descer no fundo da terra, no fundo do mar, a presença vai estar lá. Se eu subir no alto do céu, ela vai estar lá. Aleluia. Todo mundo está na presença de Deus. Agora, ter a presença de Deus é diferente. Porque quando eu tenho a presença de Deus, tem mudança de caráter. A mudança de personalidade. O que eu fazia, eu não faço mais. Eu começo a buscar coisas do alto. A palavra de Deus vai falar para mim lá em Colossenses 3. Quando se vestir de nova criatura, quando eu me largar a velha criatura, e eu passo a ser filho de Deus. Por quê, irmão? Porque o filho de Deus, ele obedece o Pai. Aleluia, Jesus. Eu começo a virar filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra fala que o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Aí a multidão andava apertando. Só que o Senhor, ele fala: alguém me tocou diferente, saiu virtude. Aleluia. Alguém me tocou diferente. E o Senhor, ele se agrada quando alguém toca diferente dele. Aleluia. Porque quando a gente toca diferente de Jesus Cristo, sai virtude. A palavra de Deus, ele fala para mim lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer não é o saber de livros apocalipse, o conhecer é o seu relacionamento, eu tenho uma intimidade com Deus. Só que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O caminho, a verdade e a vida. Só que eu não posso, hoje em dia eu estou na presença pregando, eu não posso falar que eu estou liberto. Sabe por que eu não posso falar que eu estou liberto, irmão? Porque a palavra do Senhor, ela fala: aquele que começou a boa obra em minha vida há de aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que está ali na presença, acha que está livre. Tem gente que está na presença, está na igreja, acha que está bom. Só que a palavra de Deus está falando para mim: aquele que está se sujando, que se suje mais. Aquele que está se santificando, que se santifique mais. Nós temos que pedir para Deus revelar o nosso coração, mostrar o oculto, mostrar o que tem que mudar. Porque a palavra ela fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está de pé. Aquele que está pensando que está de pé, cuida. Porque tem coisa para limpar. E a palavra de Deus ela fala para mim que eu não vou entrar na Nova Jerusalém se eu não estiver limpo. Eu tenho que me limpar. Eu tenho que buscar me santificar. Não é porque a pessoa está na igreja há 1000 anos que ela está limpa, tem que se limpar mais. E quando o Senhor não vir, eu tenho que me limpar, eu tenho que me santificar. Glória a Deus. Espírito Santo. E a palavra ela fala para aquela mulher. O Senhor Jesus Cristo ele continua dizendo: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tomando o temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Deus vive. A palavra ela fala que quando aquela mulher, Jesus Cristo chama aquela mulher teve tremor e temor. Sabe por quê?
Porque quando eu toco com Jesus diferente, quando eu toco com Jesus com fé e mudo de vida, e estou procurando me santificar, eu tenho um tremor e temor pela palavra. Porque o subconsciente do homem, quando ele vai pegar, quando ele vai fazer qualquer atitude, o subconsciente vai lá e examina o coração. E quando a palavra está no coração, o homem tem tremor. O homem não pega. Sabe por que ele não pega? Porque ele não quer perder o Espírito Santo de Deus. Porque sem ele eu não tenho vida. Sem ele eu não tenho esperança. E aonde que a presença chega tem mudança. Aonde que a presença de Deus chega tem a mudança. Nós temos que buscar essa presença enquanto há tempo, enquanto há esperança. Enquanto nós podemos achar, busque enquanto pode achar. Porque a porta que ela é estreita, ela vai ser fechada. Eu não estou falando só para a igreja, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes. Antes da palavra chegar na igreja, ela já cortou de mim, porque ela saiu da minha boca. E não é porque eu estou pregando que eu sou melhor do que algum irmão aqui dentro. Porque eu tenho que me santificar, porque senão eu não entro na Nova Jerusalém. Eu sou só um instrumento que Deus me levantou nessa terra para trazer a palavra. Porque se a palavra ela não for semeada, se a palavra ela não tiver ninguém para semear, ela não vai alcançar ninguém. Lá atrás, quando eu estava no mundo, chegou um semeador, chegou um profeta para me trazer a palavra. E a palavra ela fala que tudo aquilo que é dado de graça, tudo aquilo que é recebido de graça, eu tenho que dar de graça. Tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, eu tenho que mostrar o que Ele fez. Glória a Deus. Tudo que o Senhor fez. Nós temos que ser gratos por essa presença, porque nós estamos tendo o privilégio de estar dentro da casa do Senhor, de poder falar com Ele. Porque o véu foi rasgado. Muitos hoje não têm oportunidade, muitos estão descendo a sepultura sem Deus. Esse dia para trás eu recebi uma notícia de um amigo meu que se encontrava ali atrás no crime. Fiquei sabendo que ele morreu com um tiro na cabeça. Agora imagina, o juízo segue. A palavra fala que o juízo segue. E me fala quem é para onde que vai, quem morre sem Deus. Porque a palavra de Deus vai falar que no final dos tempos a trombeta vai soar. Quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja dele, a trombeta vai soar. A trombeta ela vem de quem? De Deus. O Espírito Santo é de quem? De Deus. Se eu estiver cheio do Espírito Santo aqui dentro, quando a trombeta soar, vai testificar aqui dentro e eu vou subir. Amém, irmãos? E a palavra para encerrar, a palavra vem falar, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada do teu mal. O Senhor fala para a gente: vai em paz, porque a tua fé te curou. A fé na palavra, nós temos que buscar a fé na palavra para nós sermos curados. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e fazer uma oração para encerrar.